Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 2º ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários, compartilhem esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E vocês já me seguem nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei na descrição do vídeo os links para meu Facebook, Instagram, TikTok e Telegram. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô. Assim, o seu nome da cidade onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E o alô inscrito de hoje vai para o Wenderson, que não estava entendendo. Wenderson, quando é assim, deixa mais claro a sua dúvida, o que você não entendeu, para que eu possa então te auxiliar. Também vai para Rodrigo Reis Oliveira, que agradeceu e ama a nossa profissão de ensinar, de educar. Muito obrigado, Rodrigo. E por fim, vai para o codinome Mãozinha FF. O senhor fala para nós pesquisar, mas nós já está pesquisando para ver a correção. Se você não for mostrar, nem grave esses vídeos e perca de tempo. Primeiramente, Mãozinha, vamos melhorar um pouco do seu português. Em segundo lugar, nós não estamos aqui com o objetivo de fornecer diretamente a resposta, apesar de estar tão clara e evidente a resposta nos vídeos. Mas eu agradeço muito pelo seu comentário. Eu vou continuar gravando e para mim não é tempo. Muito obrigado a vocês que comentam e curtam meus vídeos. Nessa primeira semana, o eixo temático a ser estudado, produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações. O tema tópico, movimentos migratórios. E a habilidade desta aula será verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas, capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos migratórios. Os conteúdos relacionados são capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. Só lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, onde vocês irão conseguir ser favorecidos com o desenvolvimento de competências específicas das áreas das ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Bom, o tema da aula de hoje será os movimentos migratórios. Prezado e prezada estudante, com este tema nós vamos aprofundar mais sobre os movimentos migratórios e os impactos que eles trazem para o espaço geográfico, também para a economia, para a produção e nas relações sociais. Bom, antes de mais nada, faz necessário nós conhecermos o que é migração. Migração é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou país. A migração pode ser nacional ou internacional, de um estado para outro, de uma cidade para outra, ou até mesmo de um país para outro. Essa mudança pode ser definitiva ou temporária. As pessoas podem mudar de forma definitiva ou temporária, indo ou voltando em um determinado período.
pode ser também voluntário ou forçada. Voluntário quando a pessoa ela mesma deseja fazer o movimento migratório, ou forçada por algum motivo, ela foi forçada então a se migrar. Pode ser por motivo de repulsão ou de atração. Repulsão quando existe naquele lugar onde a pessoa habitava algum tipo de situação que vai obrigá-la a sair, como por exemplo o desemprego, a fome, a seca, a miséria, a violência, dentre outros. Ou então os fatores atrativos que irão atrair as pessoas para se migrar para outro lugar, como por exemplo o emprego, a existência de água, busca por melhores condições de vida, por questão de saúde, educação, casamento, entre outros. Também pode ser individual ou grandes fluxos. Bom, as pessoas migram, como já foi falado, por vários motivos, desde guerras, perseguição religiosa, conflitos étnicos, perseguição política, ideológica, ou simplesmente porque buscam condições melhores de vida em outras localidades. Essas condições podem estar relacionadas com trabalho, estudo, saúde e bem-estar, entre outros fatores, e são maiores motivadores para as migrações na atualidade. Assim, gente, migrante é aquela pessoa ou um grupo de um determinado local, em um determinado tempo, que teve a ação de se deslocar de um lugar para outro, que pode ser de um país para outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro. No entanto, esse deslocamento sempre parte de uma região de origem conhecida para uma região de origem estranha. As pessoas estão acostumadas com aquele local onde ela morava, era conhecida, e parte então para uma região até então desconhecida, muitas das vezes. Então, dizemos que alguém emigrou quando saiu de um país, em que residia para se fixar e morar em outro lugar. E ao contrário, nós temos os imigrantes, que são aquelas pessoas que entram em um determinado local, ou seja, emigração, saída, e imigração, entrada de pessoas em um lugar. Razões para a migração. Pelos quais motivos as pessoas migram de um lugar para outro? Bom, o primeiro motivo é a razão econômica, considerada o principal motivo de migração. A migração econômica ocorre quando o migrante sai em busca de melhores condições de vida, de melhores qualidades de vida, como empregos, salários melhores, muito comum em países ou regiões subdesenvolvidas, que leva as pessoas, então, a emigrarem. Cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o local com o qual se identifica, como os muçulmanos que migram para a Meca, a fim de facilitar a prática de sua religião. Razão política. Ocorre com bastante frequência, gente, durante as crises políticas, guerras, ditaduras, nas quais vários contingentes políticos migram de forma livre ou até mesmo forçada para evitar problemas em seu país. Exemplo disso que atualmente nós temos os refugiados sírios que deixam o seu país para fugir de uma guerra civil, que já dura quase 3 anos e tem mais de 130 mil mortos. Outra razão é a razão natural, muito comum em lugares com ocorrências de desastres ambientais, secas, frio intenso, calor excessivo, então leva as pessoas a migrarem. E os tipos de migração, quais são? Nós temos vários tipos de migração. Primeiro, migração externa e migração interna. A migração externa ou internacional é quando os indivíduos se deslocam para outros países. As principais causas são busca de melhores condições de vida ou mesmo por motivos de trabalho. Já a migração interna ocorre dentro de um país, dentro de um território nacional, onde as pessoas podem migrar para cidades, de uma cidade para outra, de um estado para outro, buscando também melhores condições de vida. Migração temporária ou sazonal é aquela em que a pessoa se desloca por um curto espaço de tempo, por exemplo, durante um intercâmbio escolar ou apresentação num congresso. A pessoa vai e volta, ou seja, é temporária. Migração permanente, ao contrário, é quando a pessoa decide migrar por motivos econômicos, sociais, ambientais, políticos, entre outros, e permanece no local definitivamente. Migração pendular é um fenômeno que ocorre nos grandes centros urbanos que não se trata propriamente dita de uma migração, pois é uma transferência momentânea diária. Como já foi falado, é muito comum nas regiões metropolitanas. Migração espontânea acontece de maneira planejada e pode ser por busca de melhores condições de vida,
né, questões econômicas, questões sociais, até mesmo ambientais. Ocorre de forma espontânea, a pessoa ela não é forçada. Já essa migração forçada é quando as pessoas são obrigadas a se deslocar de um lugar para outro, partindo do pressuposto que ocorreram desastres naturais ou até mesmo guerras. Nós temos ainda a migração intra-regional e interregional. A migração intra-regional é aquela que o indivíduo se desloca dentro do próprio estado onde vive, ou seja, dentro daquele estado. Agora, de um estado para outro é chamado de interregional. Nós temos ainda a transumância. Nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, até mesmo de um país para outro, por um determinado período, geralmente alguns meses, e continua tendo como referência de moradia o local de origem. É o caso dos trabalhadores rurais, que vão todos os anos para outros lugares, para outros estados, trabalhar no corte de cana-de-açúcar, né, colheita de café, colheita de soja, entre outros. Retornando, né, o tempo de colheita, eles voltam para os seus estados de origem. Êxodo rural também é um tipo de imigração, que é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. E geralmente ocorre porque os habitantes buscam melhores condições de vida, até mesmo a questão do emprego. Essa migração ela pode ser também involuntária, obrigatória, quando acontece, por exemplo, a mecanização do campo, que retira a mão de obra desse trabalhador e ele então fica desempregado e vai então para a cidade buscar emprego. Então, foi obrigatória. Êxodo urbano, ao contrário do êxodo rural, a migração das pessoas que saem das cidades para o campo. É muito mais raro de acontecer, mas acontece. As pessoas então ficam saturadas pelos problemas urbanos e vão então para a zona rural buscar uma melhor qualidade de vida, fugindo do trânsito, da violência, da poluição urbana. Nomandismo. Apesar de ser rara na atualidade, essa modalidade de migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. As pessoas nômades buscam periodicamente lugares novos para se fixarem, né? Esse nomandismo aí é muito comum entre os ciganos, que mudam de uma cidade para outra constantemente. E por fim, a diáspora, que é a rápida dispersão de um grupo populacional em um território. E, em geral, essa migração ela é involuntária e forçada, né? Nós temos grandes exemplos de diásporas na África, ocorrida por força da escravidão na época colonial, e a diáspora judaica, que foi a expulsão dos judeus da Palestina no Império Romano. Bom, gente, nós vimos então que existem vários tipos de imigrações. Independentemente das classificações, né, possuem um papel preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os elementos que a constituíram, né, como sua história, sua memória, sua cultura. E ao chegar ao local novo de moradia, esses elementos eles ainda se fazem presente. E com isso, vão se interagindo com a nova cultura e a história daquele novo local, se misturando e se adaptando, né, transformando aquele espaço vivido. Exemplo disso são as pessoas que migram, né, de um país com cultura bastante diferente e vai-se para outro país com cultura totalmente oposta ou talvez até diferente daquele país de origem. E com isso, então, transforma o espaço geográfico de acordo com aquela cultura. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos do 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 2º ano do ensino médio.